Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa noite nós vamos falar sobre um óleo muito importante e que esse mês é o óleo do mês, o óleo que nós recebemos gratuitamente se nós cumprirmos apenas alguns critérios, né? E hoje quem está aqui para falar com a gente sobre ele é a Aline Fernanda, que é uma aromaterapeuta e é uma parceira incrível, que divide o seu conhecimento, uma estudiosa dos óleos essenciais, e ela é apaixonada pelo turmeric. Ela tem uma aula com uma profissional da Fiocruz, completíssimo sobre o turmeric, então hoje a gente vai explicar as principais vantagens e benefícios desse óleo. Também vamos explicar como você pode ganhá-lo. E se você quiser ainda se aprofundar um pouco mais, aprender mais sobre ele e o seu poder no nosso corpo, seu poder aromático, seu poder tópico e o seu poder de bioingestão, tem uma aula completa para que você possa assistir, tá bom? Então, seja bem-vinda, Aline, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu é que agradeço. Quanta honra ser convidada pela Josi para fazer uma apresentação com ela. E, como sempre, eu estou aqui para compartilhar. E o compartilhar o turmeric para mim é uma satisfação enorme, porque eu já tinha algo que me dizia que ele era muito especial. Dentro da culinária, né, da vinda da minha mãe, então ela tem o arroz com açafrão, tem um gostinho de mãe para mim. E o óleo essencial de turmeric eu já imaginava, né? Tanto que eu gostaria que ele chegasse, né, aqui no Brasil na época. E o meu primeiro turmeric veio de fora. Eu consegui que trouxessem de fora, de tão encantada que eu estava em sentir o aroma desse óleo essencial, entender como ele iria agir, né? Quais os benefícios ele poderia trazer, porque realmente assim, já é uma lembrança perfeita dentro de mim de algo que o turmeric pode agregar no nosso dia a dia. Então, o óleo essencial de turmeric, como a Josi falou, a Karina de Lima é uma biomédica da Fiocruz que fez uma aula no mês de dezembro. Essa aula está gravada, nós compartilhamos lá nos nossos grupos de WhatsApp, nessa questão da gente entender o funcionamento do turmeric, né? Toda aquela propriedade que a gente diz que ele tem de tantos benefícios, como ele age exatamente nos processos inflamatórios, né? Nos processos antioxidantes. Então, ela conseguiu esclarecer lá de uma maneira simplificada, mas para a gente ainda assim é um pouquinho complicada, mas ela tentou sintetizar e simplificar esses estudos, ela tentou trazer para a gente de uma forma clara as comprovações científicas, aonde conseguem afirmar, né, todo o processo benéfico do turmeric no corpo humano, né, como ele vai ali agir com todas aquelas propriedades que ele tem. Eu não saberia falar tão bem quanto a Karina depois de uma aula dela, então o que a gente sugere é depois compartilhar realmente com vocês esse vídeo novamente. É uma aulinha de 1h10, se eu não me engano, 1h06, e dá para a gente se apaixonar realmente pelo óleo essencial de turmeric e entender os benefícios dele, né? De uma maneira técnica, como ela conseguiu trazer, mas trazendo isso de uma maneira mais clara para a gente, para o entendimento. E eu acho que isso é muito importante quando a gente tem esse acesso, que não é por todos os óleos que a gente consegue, né? Assim, e o turmeric foi um óleo bem esclarecedor nessa parte. E a doTERRA, ela trouxe o óleo essencial de turmeric como óleo do mês de abril nesse ano, né? E para gente que, como a Josi vai explicar depois, a LRP, né, os benefícios, conquistar um óleo essencial de turmeric
ele traz realmente muitos benefícios e ainda vai sair de graça na nossa LRP, né? É um grande brinde para a gente, é um grande presente ter o óleo de turmeric e nesse momento que estamos passando e ainda, né, um outono chegando com virada para inverno, a gente já sabendo todos os cuidados necessários que a gente deve ter, né, com o nosso corpo, principalmente em fortalecer o nosso imune, e ele vai entrar ali nesse momento para agregar valor, né? Então tá aí, ele é um aroma natural de cúrcuma, ele é o único óleo de aroma natural de 15 ml que a doTERRA já lançou. Então, quando nós formos buscar na tabelinha da doTERRA, a gente não vai achar ele lá nos óleos individuais, a gente vai localizar o turmeric nos aromas naturais e suplementos, que é a parte de ingestão, onde o rótulo está como ingestão, está indicando a ingestão, tá? Então, ele é o nosso aroma natural de 15 ml. E para o código de localização dele, eu joguei aqui para a gente ter anotado, para facilitar na hora de fazer o pedido, se alguém prefere pedir pelo número. Ele vem com 15 ml, não temos outro tamanho. Ele é um óleo que seria para nós membros R$160. E para o nosso grande benefício, né? Olha, vamos fazer uma LRP e ganhar um óleo de R$160 grátis, né? Fazemos os nossos pedidos de necessidades do mês e aí vem um turmeric de presentão da doTERRA do mês de abril. Isso é fantástico, né? E os principais benefícios, né, que trazemos, podemos usufruir do óleo essencial de turmeric, ele vem para fortalecer, né, e cuidar da nossa saúde cardiovascular. Ele traz, né, um funcionamento agregando uma rotina, tá, gente? Não é usar o óleo a primeira vez e isso vai acontecer. Não, é a rotina do uso do turmeric. Quem faz alguns exames de acompanhamento, pode reparar, pode fazer o uso do turmeric durante um determinado tempo e ir acompanhando essa saúde cardiovascular, como ela pode vir a melhorar, né? Mas tem que ser um uso aí diário, porque a gente está falando a um prazo, né? Algo que já está precisando ser cuidado. Então, olha, cardiovascular saudável, vamos contar com turmeric. Maior atividade antioxidante. Ali, ficou faltando eu pular uma linha ali. Então, olha, maior atividade antioxidante, ele vai ajudar o nosso corpo, né, a tirar o que não faz bem, a tirar, né, toxinas dali, a eliminar coisas que precisam sair do nosso corpo. Então, o antioxidante, ele vai ajudar nesse propósito. A Karina, na aula dela, ela deixa bem claro para a gente que ele consegue, né, as turmeronas, né, os curcuminoides, são as turmeronas alfa, beta e a R. Elas conseguem se ligar às enzimas do COX-1 e COX-2. Então, é um caminho, gente, importantíssimo, que quem consegue fazer se ligar a essas enzimas são remédios alopáticos anti-inflamatórios potentes. Então, o turmeric, ele consegue fazer esse caminho, né, de se ligar às enzimas COX-1 e COX-2 para defender o nosso corpo, assim como medicações que já são tradicionalmente usadas, né, para essas questões de ligamentos, articulações, toda essa parte que precisa de uma ação forte, vamos dizer assim. Então, no uso contínuo do turmeric, essa atividade antioxidante e esse ligamento dele às enzimas é muito benéfico. Então, já podemos pensar nele como um belo, um bom e um fortíssimo anti-inflamatório aí, trabalhando, né, a nosso favor.
E ele também consegue nos dar um suporte natural aos tecidos do nosso corpo, naturalmente, porque ele é biocompatível, então nós conseguimos absorver bem essas moléculas do óleo, fazer todo o processo de entrar naturalmente nos nossos tecidos e fazer essas ações. E ele preserva os tecidos nervosos, o que nós chamamos de neuroprotetores. A Josi é, para mim, uma mestra em falar de neuroprotetores e saber como o turmeric tem essa ação, né, neuroprotetora. E lá na aula da Karina, basicamente falando, ela conseguiu demonstrar para a gente estudos, inclusive, que durante, né, problemas de derrames, né? Ele conseguiu, para quem fazia uso do turmeric ao longo do tempo, ele não teve as sequelas severas que uma pessoa que não usa. Então, comparativamente, ele nos preserva, ele traz como a gente chama, ele está ali para proteger. Então, ele é o neuroprotetor que a Josi tanto fala, que a gente, né, que é ótimo a gente fazer essa introdução de neuroprotetores, e ele age nesse momento. E ainda, ele consegue promover sentimentos de positividade e melhorar o humor. Então, olha que incrível o óleo essencial de turmeric, ele pode trazer não somente, né, ao nosso físico, benefícios físicos, como ao nosso sentimento, né, o nosso emocional. Ele é um óleo que chega ali para trazer essa melhora do humor, mudar nossos pensamentos para o positivo. O aroma dele, ele consegue nos trazer a terra, ele traz uma sensação de terra, de raiz, é muito forte. E, ao mesmo tempo, quando você faz a inalação dele num difusor, ele consegue ser diferente. Eu não sei explicar, mas você inalar ele na mão e você conseguir difundir ele no ar, ele consegue ser diferente, né? Talvez na sua potência, mas ali ele traz uma sensação terrosa, deliciosa, de raiz, de comida, de tempero. É muito delicioso o aroma do turmeric. De início, ele é bem forte, principalmente se você for inalar da garrafa. Mas a inalação dele é muito, muito interessante também. Josi, está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, podemos aproveitar os benefícios da LRP esse mês e só ter coisas boas com o turmeric, né? Agregando aí saúde para crianças, para adultos, para idosos, ele para todas as idades, ele pode ser usado topicamente, aromaticamente, e ele também pode ser usado internamente, tem grandes benefícios de uso interno. Sabendo que no uso tópico precisamos avaliar a sensibilidade daquela pele, por isso nós perguntamos muitas vezes pela idade, e isso é interessante para a gente entender que uma pele muito fina, uma pele muito branca, né, ela pode necessitar aí de uma diluição de repente maior, né, dele estar mais diluído, mas que mesmo assim, para massagens tópicas, gente, para dores nas articulações, dores inflamatórias, principalmente, né, de ligamento, de articular, então é muito, muito benefício que ele traz no uso tópico, uma massagem. E o uso interno, o ideal é ser na cápsula, ou ainda você pode aromatizar alguma comida, saborizar alguma comida. Tem muitas receitas que levam açafrão e você pode usar o turmeric, sabendo dosar, experimentando para ver se o sabor, porque cuidado que uma gota, né, ele pode realmente realçar muito o sabor, e aí até então você vê o grau que você quer chegar desse sabor da cúrcuma, e o uso tópico dele, ter esse cuidado com a pele, o uso aromático no difusor é delicioso, o uso na inalação é muito bom, e aí vai vendo o gosto, né? Como você se sente bem. A aromaterapia, ela deve ser
ela deve trazer para a gente uma sensação boa. Então, assim, não é o que às vezes está cheiroso e gostoso para mim, pode estar para você. Mas se você, de repente, pensar em colocar um outro óleo, pode melhorar esse aroma e ainda assim você vai ter os benefícios da cúrcuma. E aí fica a nossa dica para que a gente use realmente ela a nosso favor todos os dias. O óleo essencial de cúrcuma cai muito bem para todos nós. Sim, Aline. Inclusive, nós fizemos esse mês um café com aroma com ele, né? Com a E nós cúrcuma. fizemos justamente ali uma explanação um pouco detalhada sobre o poder aromático desse óleo. Então, se você também não assistiu, corre lá, tá no Instagram, dá para você ainda assistir para conhecer o poder aromático desse óleo, os benefícios para as emoções, tá? Com relação ainda ao turmeric, eu gostaria de abrir para vocês dúvidas, tá? Para vocês perguntarem, a gente está tirando as dúvidas sobre a aplicabilidade dele e o uso, mas é interessante vocês saberem, né, da propriedade dele, todas essas que ela falou, e também as questões imunológicas, tá? É um óleo que agrega muito se você fizer a utilização dele, justamente por esse poder anti-inflamatório dele, ou seja, de combater agentes nocivos e também fortalecer o nosso sistema imune com resposta imunológica. Então, fazer o uso enquanto adulto, o uso diário dele em cápsula, é assim muito interessante diante do quadro mundial que a gente tem vivido. É um óleo que vai te ajudar demais, ele juntamente com o On Guard, juntamente com o Black Pepper, que é a pimenta preta. Então, é uma dupla infalível. Então, o turmeric é um óleo que você vai ganhar esse mês. E a nossa sugestão é que você adicione ao carrinho, porque provavelmente você não tem. Se tiver, parabéns, é o pimenta preta, que é um óleo não tão falado, mas que para o sistema imune e para as respostas antioxidantes do turmeric, eles dois juntos vão somar e se complementar ao ponto de você conseguir multiplicar e muito o poder ativo do turmeric no corpo, tá? Isso tanto a raiz no uso é importante se você vai utilizar para colher os benefícios e não só pigmentar, por exemplo, o arroz, pigmentar ali o seu molho, se realmente sua intenção ao usar a raiz é colher dela os benefícios, é importante que você use uma pimenta preta ali também, né? Ralada, triturada no triturador, coloque ali para que você consiga ter esse combo na sua composição e assim na absorção no corpo você tem as propriedades químicas aumentadas. Então, a nossa sugestão, já que você vai ganhar o turmeric esse mês, que você coloque no seu carrinho o Black Pepper, né? Ele vem na versão 5 ml, você não vai encontrar o Black Pepper na versão 15 ml. O Black Pepper é um óleo interessante quando você põe lá no carrinho, é até uma dica, porque provavelmente vai acontecer isso com você, de você escrever ou pimenta preta ou Black Pepper e aparecerem duas versões, né? Então, é apenas nomenclatura, é o mesmo óleo, são referências diferentes, mas ele é o mesmo óleo, só que por questões de nomenclatura, um tem que vir com nome de gestão, o outro não, mas é o mesmo óleo. Então, não precisa ficar com dúvida, nem precisa me mandar um WhatsApp. Josi, está aparecendo dois, qual que é para tomar? Qual que eu coloco junto com o turmeric? Ambos são o mesmo óleo, né? Quando você escrever, vai acontecer isso lá no seu escritório virtual, tá bom? Então, já é uma dúvida que você já não vai ter mais. Eu gostaria de abrir para perguntas, tem gente com a mão levantada. Aline, você consegue abrir para visualizar as perguntas aí? Consigo, mas não tem pergunta ainda. Estavam falando sobre áudio, pergunta Tá. ainda não teve. Gente, a pergunta pode ser do turmeric e também pode ser, já pode falar pergunta sobre Eu vou explicar, alimentação. eu vou explicar detalhadinho só mesmo sobre o turmeric agora,
Se querem saber, de repente, formas de uso para a gente explicar um pouco melhor, é a oportunidade de vocês tirarem essa dúvida, né? Aqui em casa, a gente utiliza ele no combo da imunidade, já aproveita a mesma cápsula e a gente já faz uso. Ele é interessante também que a gente tem o Terra Mix, que também vem cúrcuma nele, que é um composto que a gente dilui na água e toma. Ajuda na questão antioxidante, diurético também. Então, assim, fortalece o sistema imunológico. Então, a gente tem também essa versão da cúrcuma nesse Terra Mix, tá bom? Que é para a gente diluir na água e fazer ali uma bebida. Vamos lá, tem alguma Aqui, pergunta? a primeira pergunta. Turmeric é bom para o diabetes? Uma vez que você tem um auxílio no sistema cardiovascular, logicamente que acaba tudo estando muito interligado, né? Você melhora a qualidade de vida do indivíduo, porque quem tem diabetes acaba comprometendo não só as questões do fígado, né? Mas toda a parte até vascular fica comprometida. Por isso a gente tem lá questões como o pé diabético, as feridas, né, dos membros inferiores. Por quê? Porque a parte vascular desse indivíduo vai ficando comprometido, o retorno venoso vai ficando comprometido, né? Então, a questão de recuperação dos processos inflamatórios ficam comprometidas, então são feridas que demoram a fechar, cicatrização mais lenta. Então, se eu tenho um óleo que, para mim, ele diz que na sua composição química ele tem propriedades capazes de ajudar na vascularização, na cicatrização, melhorar a qualidade ali do sistema imunológico em recuperar tecidos inflamados, né? Então, como consequente, a gente colhe um benefício muito direto a quem tem problemas de diabetes, tá? Deu para responder? Deu tudo certo? Entendeu? Acho que ele entendeu, sim. Eu entendi que ele traz um funcionamento saudável. Então, quando ele busca esse equilíbrio, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui falando diretamente do diabetes. Agora, tem uma outra pergunta que não é sobre o turmeric. Tenho um filho de 19 anos autista, ele está muito nervoso e agressivo. Comprei o Serenity, queria saber se é bom para essas crises. Sim, sim, o Serenity ele é um Acho que é mais calmante. de ajuda, né? Sim, ele é um calmante. Você pode usar a nível tópico e aromático, tá? O Serenity ele não é de ingestão, tá? Então, o turmeric vai auxiliar, sim, nas questões como diabetes, hipertensão, tá? Todas essas questões crônicas degenerativas, ele vai auxiliar. Ele é um neuroprotetor, ele auxilia no sistema cardiovascular, então acaba que a gente tem todos esses benefícios sendo colhidos também, tá bom? Em uma comparação também que a Karina fez lá na aula dela, né, que trouxe para gente, ela fala que ele possui importante ação anti-inflamatória, né, com ação semelhante a um anti-inflamatório alopático, com a inibição da COX-2, e possui ação antioxidante semelhante à ação do DDR' da copaíba. Então, ele vem como neuroprotetor, né, como o DDR' e a copaíba. Possui ação anti-apoptótica, importante para manter células nervosas saudáveis. Então, ele agindo ali, ele pode ser usado como tratamento de importantes doenças causadas por inflamação aguda e crônica. Aí ele entra nessa questão de neuroprotetor, sim. E aí, eu perdi porque eu ia entrar aqui. Qual o óleo indicado para o diabético? Então, o turmeric, a própria cássia, o onguard são óleos indicados para controle. Lembrando que você precisa de uma mudança de estilo de vida também para ajudar o teu próprio corpo. Óleos que fazem o processo antioxidante e de detox no organismo vão ajudar o diabético. Por quê? Porque ele precisa dar ajuda, suporte aos órgãos porta do nosso organismo, que são o fígado, né? Então, baço, tudo isso a gente precisa ajudar esses órgãos. Então, desintoxicar o organismo vai facilitar e vai melhorar
né, a qualidade de vida desse indivíduo. Fora o CASsia, o OnGuard, né, que são propriamente óleos que vão diminuir o índice glicêmico, tá, na circulação, por via de ingestão, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer uso desses óleos e lembrando de fazer uso de óleos detoxes também. Então, turmeric, zendocrine, lemon, tangerina, são óleos que vão dar suporte ao fígado. Rosemary são óleos que vão dar suporte ao fígado, que é um órgão importante quando a gente está falando de diabetes, tá bom? Mais alguma pergunta para a gente poder ir para o... Também não é sobre o turmeric. Ah. E para colesterol alto? A Nete está perguntando. Sim, controle de colesterol, é importante conceituar colesterol. Colesterol não é vilão, a gente precisa né, ler um pouquinho sobre isso e tirar essa carga de vilão do colesterol, mas para a gente ter índices saudáveis no organismo é importante óleos que ajudam nesse processo de detox e de limpeza do organismo. Então, você vai optar por óleos que fazem acelerar esse metabolismo e ajudar nessa quebra, tá? Então, como sempre, a gente deixa bem frisado aqui, né, para que a gente tenha um protocolo mais assertivo, isso deve ser, né, fechado com uma aromaterapeuta. Quando nós ainda não somos capazes de fazer essa decisão, de montar um protocolo certo, porque além da aromaterapia ser, né, um uso constante, a gente está falando de uma terapia, de um processo, não é imediato, não é mágico, então a gente está mudando o estilo de vida, a gente está se propondo a uma terapia dos aromas, onde a gente usa tópico, aromático, ingestão, e isso vai ser fechado, vai ser planejado por um aromaterapeuta, ou ainda que você já tenha experiências de uso e possa ir, né, se autoavaliando e já ter, né, segurança de fechar esse protocolo com você mesma. E isso é importante para que a gente tenha resultado, para que a aromaterapia seja um processo benéfico para a nossa saúde e que a gente tenha, com os resultados, as nossas experiências. Então, até esse momento, quando a gente... qual óleo para isso, qual óleo para aquilo? A gente está falando qual é o óleo indicado. Agora, um protocolo assertivo, ele deve ser fechado por um aromaterapeuta, por um profissional, por alguém que já tenha mais experiência, para que vocês fiquem muito felizes com o uso dos óleos. Com os resultados, né? Com os resultados, né? Então só para terminar aqui com relação ao colesterol, então, mais uma vez, você vai utilizar aí óleos como o zendocrine, vai fazer uso do rosemary, vai fazer uso do lemon também, tá? Alguns óleos muito ajudam o nosso corpo em acelerar o metabolismo, e aí você precisa desses óleos que vão ajudar nesse suporte, tá? Tem outros também que dá para você fazer uso, mas o importante é que você consiga conciliar nesse tipo de questão sistêmica, ou seja, são comprometimentos do organismo que não envolvem apenas uma questão em um órgão apenas, é sistêmico, ou seja, envolve diversos aspectos do organismo. Então, uma mudança de estilo de vida, realmente analisar quais têm sido as suas escolhas alimentares, com relação a estresse, com relação realmente à atividade física, tudo isso de forma complementar, junto com a aromaterapia, vai trazer um resultado efetivo e eficaz para você, tá? Então, todas as questões que são crônicas, sistêmicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, doenças degenerativas, vão requerer mais intervenções em conjunto para uma terapia, tá bom? Então, isso tudo junto, esse conjunto, você consegue atingir o seu objetivo final, tá bom? Então, com disciplina, regularidade, assiduidade, utilizar com frequência pretendida, né, para o seu objetivo, e assim você vai atingir o seu sonhado resultado favorável no tratamento, tá bom?
Agora a gente vai... Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta aqui da Gabriela. Como uso esse óleo para ter bom humor? Não sou cadastrada. Gabriela, esse óleo, para o controle das emoções, nós indicamos a inalação ou a difusão dele, ele ser difundido num difusor aromático. Você pode mostrar o seu aí, Josi? Porque eu não estou com o meu. Tem como Eu coloquei no... Eu coloquei no difusor, mas eu levei ele lá para dentro. Não. O óleo eu tenho aqui, é o difusor mesmo. Tá. Porque eu coloquei o óleo lá dentro. Deixa eu ver se está dando para ver. Esse, Gabriela, é o difusor, tá? Ultrassônico que nós temos da doTERRA. Ele transforma o óleo com a água que está ali dentro em nanopartículas tão micro, tão pequenas, que ele vai contagiar todo esse ambiente onde ele está sendo, bem alto que ele está. Olha isso! E está ventando aqui, viu? Então, se tivesse sem ventar... Ele consegue distribuir esse aroma por todo esse ambiente. E além de você, no caso, todas as pessoas que estiverem nesse ambiente, elas vão estar tendo os benefícios desse óleo essencial. Então, em toda a sua casa, para proporcionar um ambiente emocionalmente estimulante e assim melhorar seu humor e aliviar o estresse. Então, olha, na difusão, assim, nesse aparelho que é o difusor, né? E ultrassônico, ele deve ser ultrassônico para ter, né, essa proposta de manter as propriedades do óleo, para que a gente aproveite essas propriedades, e para poder inalar também, que é você poder pingar na sua mão, fazer a inalação em concha, você pode usar ele num colar, difusor pessoal. Então, tem várias maneiras de você fazer o uso aromático. Mas a intenção sempre para o controle das emoções é a inalação, né? O uso por inalação de alguma forma, tá? Outra pergunta aqui. Você não é cadastrada, Gabriela. Então, alguém te convidou para essa sala hoje. Você deve falar com essa pessoa que lhe convidou, né? E ela vai poder te explicar como você ter acesso, a melhor maneira para você ter acesso aos olhos, porque assim ela vai te conhecer melhor, ver qual é a sua necessidade, né? De quais os olhos seria melhor você ter o primeiro contato, o que você precisa resolver essencialmente, vamos dizer assim, com mais urgência, né? E depois você tem mais de 100 olhos no mercado brasileiro para ir estar todo mês tendo lista de desejos dos olhos, sabe? Mas enquanto isso, a gente foca nas necessidades individuais aí de quem está precisando adquirir, né? O primeiro contato deve ser sempre com o que você precisa resolver para que você tenha, né, boas respostas. E aqui, não acho o aroma, a Amanda agora, tá? Não acho o aroma do turmeric muito agradável. Pode dar sugestão de blend? Olha, você pode dar uma quebrada, né, nesse aroma sempre com um cítrico. O cítrico ele é ótimo, né, para entrar quebrando ali algum aroma, ou um floral. Aí a combinação você pode ir pela sua intuição, né? Depende de o que você está se propondo, né? Qual uso que você quer para aquele momento, para ele melhorar o aroma. E aí, pela intuição e pelo seu gosto, né, Josi? Aí cada um você coloca uma gotinha desse, 2 daquele, 3 daquele, e a gente chega no aroma nota, porque depois nunca mais a gente lembra e nunca mais acerta o blend. Verdade. Aline, faz um favor para mim. Deixa de compartilhar aí a sua tela, que eu vou compartilhar a minha aqui agora. Tá. Por favor. Olha, vamos lá agora. Eu já falei para a Amanda, né, a sugestão de blend. Vocês poderiam... Peraí, eu estava em outra. Vamos lá. Vocês poderiam fazer um dia só sobre olhos para autista? Estou conhecendo os olhos agora. Fazendo favor, obrigada. É o Galaxy On 7. Eu não sei qual o nome dessa pessoa. É o Galaxy On, eu estou vendo o vídeo dela está aberto aqui. Ela tá até já temos e temos aulas sempre. Nós temos um grupo específico para o tema e já temos várias aulas gravadas. Conversa com a pessoa que te convidou, pede ela para te enviar, porque já tem várias aulas gravadas.
Tivemos semana Já dá para passada. maratonar com a Josi, hein? Tivemos semana aula passada um boa. workshop, então, assim, também já tem bastante material, tanto em e-book como em vídeo, tá bom? Então, pede para a pessoa que te convidou te passar tudo para você aproveitar aí o final da semana todo aí assistindo aulas à noite, tá bom? A Fabiana que convidou a Gabriela, elas já estão se acertando aí, depois elas vão finalizar aí para Gabriela ter acesso aos olhos maravilhosos. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho o que é LRP? Então, para poder não ficar mais dúvidas e a gente entender também o que é o POM, que seria o nosso óleo do mês, tá bom? Então, assim, para quem está aqui visitando, né, conhecendo, namorando os óleos essenciais, já é até bom que você conheça todas as vantagens que a doTERRA tem para te oferecer, né? Uma vez que você não compra com um vendedor, mas você mesmo já tem a sua conta de cliente, né? Você tem acesso aos descontos de 25% de desconto, você tem acesso a um produto todo mês com mais 10% de desconto, além dos 25% que você já tem. Inclusive, esse mês é um óleo muito importante para nós, do mundo do autismo, que é o Spearmint. Então, assim, o hortelã verde, é maravilhoso e a gente não fica sem. Esse mês ele está com 25% mais 10% de desconto, apenas para quem tem sua conta de cliente preferencial doTERRA ou de consultor bem-estar doTERRA, tá bom? Então, hoje a gente vai tentar resumir para tirar qualquer dúvida que você possa ter, mesmo sendo consultor ou cliente doTERRA, como que funciona o programa de fidelidade. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se o programa é de fidelidade, eu preciso ser fiel, né? Então, é uma relação de fidelidade, uma relação de constância mensal, tá? Esse valor não é fixo. O importante para o programa Fidelidade não é o valor, mas sim a sua constância. Então, quando você adquire o seu óleo, seu cadastro, seja com kit ou seja com os R$ 90, você já passa a ter acesso aos 25% de desconto no ato do cadastro, certo? Todo mundo que está aqui, que já tem sua conta, recebeu no ato do cadastro 25% de desconto para comprar o que quisesse com 25% de desconto. Então, a LRP, ela começa a valer e começa a funcionar no próximo mês. Então, se eu fizer o meu cadastro em abril, eu só faço LRP em maio. Qualquer data de maio, dia 1º de maio, já posso estar liberado para iniciar o meu programa Fidelidade, independente da data de cadastro, tá? Então, se eu cadastrei no dia 1º de abril, eu só consigo realizar LRP a partir do dia 1º de maio. Se eu cadastrei dia 15 de abril, amanhã eu faço meu cadastro, a partir do dia 1º de maio eu posso fazer LRP. Então, não está vinculado à data do meu cadastro, está vinculado a ser no mês posterior ao cadastro. Então, sendo quiser, Josi, todos vocês... dia 30 de abril, se eu fizer meu cadastro dia 30 de abril. Dia 1º está liberado para fazer LRP. Então, a sua vinculação é com o mês de cadastro e não com a data do dia do seu cadastro, tá? Com relação a poder fazer LRP. Certo? Então, como que funciona o programa Fidelidade? O programa Fidelidade, ele não é obrigatório para ninguém. Nada na doTERRA é obrigatório. Então, qual é a vantagem de você fazer parte do programa Fidelidade? São os acúmulos de pontos que você faz de retorno do seu pedido. Então, do 1º ao 3º mês, você tem 10% de retorno. Do valor da sua compra, 10% de retorno em cima do seu PV. A moeda da doTERRA é o PV, não é o valor em real. Por quê? Porque, de repente, você faz 200 PVs, dá X. No outro mês, você faz 200 PVs, deu Y.
deu menos do que o valor no mês anterior. A moeda com que vamos calcular os 10%, 15%, 20%, 25%, não é em cima do valor em real, é em cima do valor em TVs, tá? Porque aí é um cálculo mundial, tá bom? Então, dólar, euro, libra, não importa, vai ser calculado em cima do valor da moeda do terra. A moeda do terra é PV, pontos. Então, o valor total do meu carrinho, do primeiro ao terceiro mês, eu tenho 10% de retorno, certo? No valor da minha compra. Do quarto ao sexto, 15, do sétimo ao nono mês, 20, do 10º ao 12º, 25, e a partir de 13 meses, ou seja, eu completei um ano de programa Fidelidade, não é um ano de cadastro, é um ano a partir do momento que eu fiz o meu programa Fidelidade, eu passo a ter 30% de retorno, tá? Então, é muito significativo. Talvez a gente não sinta o impacto lá no retorno quando está ainda na casinha dos 10%. Parece tão pouquinho, mas quando a gente chega aqui, né, Aline? Opa, quando a gente chega aqui, é uma felicidade, porque imagina, volta 30% do valor da sua compra. Então, é muito interessante. E esses pontos que voltam para você, você retira em produtos de graça. Então, você vai ter vamos dizer assim, uma poupança de pontos, onde você vai sacar esses pontos em óleos, tá? Então, você consegue fazer o resgate. Oi? É o famoso cashback. Exatamente. Então, você consegue ter esse retorno em óleos de graça. Então, independente do valor desse óleo, não tem, o óleo é muito caro, ele não posso resgatar. Não. Então, assim, independente da questão de valor, você consegue resgatar o óleo. O óleo é baratinho, você consegue resgatar. O óleo é mais caro, você também consegue resgatar ele, os cremes, né, a pomada, os produtos de beleza, todos eles você consegue resgatar usando os seus pontos. Então, o programa Fidelidade, ele vai ali te dar uma progressão crescente, tá? Então, é importante entender que eu inicio esse mês, por exemplo, eu já tenho um cadastro há um tempo e eu ainda não me decidi pelo programa Fidelidade até o momento. Mas esse mês eu resolvi entrar no programa Fidelidade. Então, digamos que eu inicie agora. Daqui 4, 5 meses, se eu interromper a minha LRP, ou seja, não fizer LRP, eu vou zerar a LRP e vou retornar a 10% quando eu for fazer novamente, tá? Então, é importante que vocês tenham essa constância, independente do valor. Para ter uma LRP, não necessariamente você precisa fazer 50, 100, 150, 125 pontos. Não necessariamente você precisa fazer isso. Você faz se for aquilo que você estiver precisando no mês. Salvo se você é consultor e aí você realmente, para receber os seus bônus, você tem que ter no mínimo 100 PVs na sua LRP. Mas se você é um cliente preferencial, você não tem ali nada que te vincule a ter que ter 100 PVs de consumo. Então, você pode ter um óleo no seu carrinho, você vai estar mantendo a sua LRP. 2 óleos, 3 óleos, um óleo de coco, um shampoo, um condicionador, um creme dental. Você vai manter a progressão da sua LRP, tá bom? E aí, você começa a ganhar pontos de volta a partir de 50 PVs. Então, se eu faço um pedido no valor de 15 PVs, né? Eu continuo progredindo os meus meses, tá bom? Então, se eu faço aqui no 4º mês um pedido de 15 PVs, certo? Eu vou continuar progredindo. Ou seja, mês que vem eu ainda estou nos 15, eu não voltei a zero, e aí eu vou progredindo até eu chegar nos meus 30% de retorno. Se porventura eu não faço pedido,
eu zero minha LRP e quando eu decidir fazer novamente, volta para os 10%. A partir de quantos pontos começa a realmente ter retorno em pontos, tá? A partir de 50 PVs. Ah, Josi, mas então não é vantagem. Se eu só vou fazer 15 pontos, 20 pontos, por que eu tenho que fazer no programa Fidelidade e não na opção pedido normal? Por quê? Porque se você faz entre 1 PV a 49, você mesmo não retornando pontos para você, você se mantém nessa progressão, você não zera ela. Você não volta para o início, você não perde tudo. Então, às vezes, é muito mais vantagem se, de repente, um mês você está apertado, você já está lá no 7º mês, você já está com 20% de retorno, aí, por algum motivo, você está mais apertada, não consegue fazer uma compra de 50 PVs para ter retorno, você põe um óleo, de repente, um óleo que é crucial, que é importante na tua rotina e não pode ficar sem. Nem que seja um lemon de 5 ml, mas você põe no carrinho para você não voltar para 10% e zerar toda a tua progressão de novo. E aí você começa tudo do zero, a partir dos 10%. Então, se você está lá no 7º, 8º mês, você já tem 20% garantido de retorno. Então, independente se você vai nesse mês usufruir esse retorno ou não, se você põe qualquer valor no carrinho, você mantém os meses da tua LRP. Você mantém a sua constância, você não perde. Então, por exemplo, um Lemon de 5 ml, hoje ele está, acho que com 6 PVs ou são 4 PVs. Você não zerou a sua LRP. Você vai botar ali o óleo mais em conta que tem, por exemplo, 4 PVs. Então, você vai manter a sua LRP com o óleo mais barato que tem, só para você não zerar, por exemplo, a sua sequência, a sua progressão dentro do programa Fidelidade. Ok, está valendo. Você não vai ter retorno nenhum de pontos naquele mês, não vai aumentar nem diminuir teus pontos, mas você não zera na progressão dos 10, 15, 20%, 25% e 30%, tá? Então, assim, é importante entender isto para você fazer as escolhas adequadamente. A pessoa fez o seu cadastro e nunca ativou a LRP, provavelmente você nunca entendeu ela de verdade, porque vale muito a pena. Porque a gente sempre acha, não, eu acho que mês que vem eu não vou precisar de nada. Mas aí você inicia um acompanhamento, um tratamento e descobre um óleo que é crucial para o acompanhamento. Ele acaba, você vai ter que repor. Ou você descobre mais um que precisa se vincular a complementar aquele tratamento, seja emocional ou físico. Aí você coloca mais 2, 3. Quando você vai olhar para trás, você já podia ter acumulado pontos. Por quê? Porque o frete também do programa Fidelidade volta em pontos. Então, além do valor voltar em pontos relacionado à sua compra, o próprio frete volta também. Então, quando você faz até um pedido de menos de 50 PVs, não vem pontos referente ao valor do pedido, mas vem pontos do próprio frete, porque o frete volta em pontos para você. Então, você já começa de pouquinho em pouquinho juntar os pontinhos, tá? Então, quando você tem lá na frente 20, 25, 30% de retorno, até uma compra pequena, o retorno é muito grande. Volta muito valor nos seus pontos. Você dá 30 dias que você vai olhar o seu carrinho lá, do lado direito, vai estar lá os seus pontos, o sistema calcula automaticamente, você não precisa ter que, vamos dizer assim, autorizar nada, clicar em nada. Se não fizer determinado processo, vai perder os pontos. Não, os pontos vão aparecer lá para você. Você mantendo essa fidelidade do programa, os pontos automaticamente no mês seguinte vão aparecer para você. Então, a vantagem do programa Fidelidade é incrível, né? É incrível para você manter a sua farmacinha natural, porque quando os pontos começam a chegar, você vai ver que algumas coisas você vai comprar, outras você vai repor da farmacinha natural com seus próprios pontos.
É uma satisfação enorme quando chega a caixinha, que a gente consegue ver ali coisas que vieram de graça para nós, que vieram de benefício pela minha fidelidade ao consumo. E essa fidelidade é muito interessante que ela não preconiza para você um valor. Ah, você é fiel com X. Não, você é fiel porque você mantém o seu carrinho com 1, com 2, com 3, com 5, com 10 produtos, seja quantos for. Mas é a sua fidelidade enquanto cliente é recompensada pela doTERRA. Isso é muito importante, é uma valorização do seu cliente, que eu acho que só a gente tem aqui no Brasil um programa fidelidade assim, com cartão de crédito, né? Mas eu acho que nenhuma outra empresa de produtos te dá assim você compra e você ganha, você compra, você ganha. Quanto mais você compra, mais você ganha. Então, é muito interessante. Uma outra dúvida que costuma surgir muito são as diferenças entre o cliente preferencial e o consultor, tá? Então, eu trouxe essa imagem para que vocês batam foto, fixem bem. Oi. Posso ler uma pergunta que tem a ver lá com os pontos, já que a gente já está passando para outra etapa? Olha, quando eu resgato os óleos, a Bruna está perguntando, a pontuação do óleo para resgate é a mesma? Não, Bruna. Não. Nós temos um formulário de resgate de pontos lá no site da doTERRA. Ele é até diferente, ele é em 2 folhas só, outra tabela geram 3 folhas. E ele tem aqui, ele está em azul, ele é bem diferente. Lá no site da doTERRA tem. E aí, essa pontuação, ela tem uma diferençazinha assim, tá? A diferença geralmente é um ponto, 2, quando a gente vai debitar na nossa conta, tá? Domingas está perguntando, deixa ver se entendi. Só acumulo pontos com 50 PVs porque o Lemon não acumula pontos? Isso, quando você faz uma compra no carrinho, para essa compra começar a voltar pontos para você daquela compra, tem que ter de 50 em diante. Para voltar os pontos da compra, mais os pontos referente ao frete, você ganha. E a continuidade da progressão, você ganha, tá? Então, por exemplo, se você faz no 6º mês, tá? Acompanhe o raciocínio. No 6º mês, você faz uma compra de 49 PVs. Você não vai ter retorno em pontos dessa compra. Você tem o quê? A progressão. No próximo mês, você tem 20% de retorno, porque você alcançou o 7º mês ininterruptamente, sem cancelar sua LRP. Então, por mais que no 6º mês você fez um pedido de 49 PVs e não teve retorno de pontos com aquela compra, você no 7º mês tem 20% de retorno na próxima compra que você fizer. Aí vamos dizer que no 7º mês você faz 50 PVs, você vai ter 20% de retorno em cima do valor da sua compra do 7º mês. Entendeu? Sendo que desde o 1º mês em diante, todo o valor do seu frete também retorna em pontos para você, independente do valor da sua compra. Então, são 3 coisas importantes na LRP, tá? O frete volta independente do valor da tua compra, ok? Frete, ok. O valor da compra só começa a retornar para mim em pontos 10, 15, 20, 25 e 30% a partir de 50 PVs em pedidos, ok? 50 PVs, certo? Ok. Não fiz ou fiz 50 em diante, a progressão está ligada à não interrupção do programa Fidelidade. Ou seja, eu nunca interromper esse programa, não parar de fazer nenhum pedido ali durante esses meses, eu continuo progredindo, independente do valor. Então, independente do valor, no 6º mês, eu vou passar para o 7º mês com 20%. No 9º, independente do valor da minha LRP, no 10º eu vou ter 25% de retorno, e assim sucessivamente, tá bom? Então, são 3 situações bem específicas da LRP, distintas e que estão ali de forma complementar, tá? Então,
O frete volta independente do valor. A questão da progressividade dos meses está vinculada não ao valor do pedido, mas a não interromper a LRP, não ligar para lá e cancelar a LRP. Então, mantê-la progressiva, a gente mantém esse 10, 15, 20, 25, 30%. E o real valor, voltando para mim, é a partir de 50 pontos. Tem mais alguma pergunta? Não, Josi, pode seguir. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, e desmistificar, de repente, a sala tenha pessoas que não têm conta ainda e querem saber a diferença de ser cliente para ser consultor, ou até mesmo você é um cliente preferencial e não sabe qual é a diferença para um consultor. Então, vamos lá. Todos dois têm 25% de desconto sobre os valores dos preços de varejo. Ambos têm os mesmos 25%. Vamos lá. Pontos de recompensa por fidelidade, de 10% chegando a 30%. Todos dois igualmente, na mesma velocidade. Ponto de recompensa por envio, ou seja, o frete. Ambos têm o mesmo retorno e o mesmo valor calculado para retorno. Site pessoal para receber ali os seus clientes, ofertar serviços ali, os produtos. Só o consultor tem um site pessoal. O que o cliente tem é um escritório virtual para fazer pedidos. O consultor ele tem uma loja virtual. Ele pode mandar o link da lojinha dele para alguém que quer comprar 1, 2 produtos no preço cheio, sem desconto, e ele consegue fazer vendas e receber comissão por isso, tá bom? Bônus e compensações, bonificações, campanhas de incentivos, brindes, viagem, tudo isso apenas o consultor bem-estar, tá? O cliente não recebe bônus e não recebe compensações relacionadas ao negócio, ao ato de cadastrar pessoas, tá bom? Essas são as únicas diferenças entre um cliente e um consultor. Ou seja, quando se trata de produto, do uso dos produtos, do acesso a treinamentos, acesso à convenção, acesso aos portais, acesso a falar com a Doterra, né? ter ali um suporte para tirar suas dúvidas, resolver questões do seu escritório, dos seus pedidos, é igual, nenhum tem privilégio em cima do outro, tá? Então, o consultor e o cliente, eles conseguem ter acesso aos produtos no mesmo valor. Alguma pergunta por aí, Aline? Que daqui eu não consigo ler. Oi, Josi. Tem Aqui, alguma pergunta por aí? Como se tornar um consultor? Se você já tem a sua conta de cliente preferencial, é apenas um clique. Quando você entra no seu escritório virtual, logo em cima aparece assim, deseja tornar-se um consultor bem-estar, você vai clicar ali e vai adicionar o seu CPF e confirmar a sua solicitação. Apenas isso. E aguardar, né, o tempo do sistema projetar, porque a plataforma é diferente, o escritório é diferente, os recursos dentro da plataforma são diferentes. Então, você tem que esperar ali alguns minutos até atualizar o seu escritório virtual e você vai ter acesso a todas as ferramentas que um consultor tem. Não paga nada mais por isso, não existe nenhum adendo, nada que diferencie a nível de custo para ser um consultor, tá? Temos na nossa equipe treinamentos para quem deseja ser consultor, temos grupos de WhatsApp específicos para quem deseja ser consultor, temos treinamentos aí agora retomando no Telegram para quem deseja iniciar o seu negócio do Terra, compreender um pouco mais sobre a empresa. Então, você tem suporte de material, suporte de aula, mentoria, caso precise, solicite, né? Encontros, dá para a gente fazer encontros de negócio. Então, é importante que você faça o uso
conforme a sua vontade. Se você quer realmente ofertar o serviço, ofertar produtos, dar consultorias, ajudar pessoas a conhecer os óleos essenciais, você pode, a qualquer momento, mudar de cliente para consultor. Caso você não tenha sua conta ainda e já quer iniciar como consultor, você pode. No ato do seu cadastro, você já põe a opção consultor bem-estar. Mais uma vez eu digo, não precisa pagar nada mais por isso. É o mesmo valor de cadastro, os óleos saem o mesmo valor, não existem vantagens a mais para ser um consultor, por exemplo, no ato do cadastro. Não existe nada que diga assim, fazer o cadastro como consultor sai mais barato, fazer o cadastro como cliente preferencial sai mais barato. Não, é o mesmo valor. O valor de cadastro é R$ 90 e você pode adquirir já no ato do cadastro óleos com 25% de desconto e tem as opções dos kits, que são as opções mais baratas, né? Que a gente encontra para adquirir vários óleos ao mesmo tempo. Então, temos aí kit Lá, kit Brasil, kit Aroma Touch e o de soluções naturais. Mais alguma pergunta? Ela colocou aqui, eu sou cadastrada, estou esperando chegar a minha primeira caixa, então é só... Ai, que emoção! Que emoção! Olha, você vai ficar muito feliz quando chegar. Para todos nós, nunca a gente se acostuma com a caixinha chegando. Aí a gente recebe, né? É importante que quando vocês fazem o cadastro de alguém, vocês vão fazer o cadastro de alguém, ou você mesmo que realizou o preenchimento, coloque e-mail e telefones válidos, tá? Porque a gente recebe um e-mailzinho de notificação para a gente acompanhar o rastreio do nosso pedido. É muito gostoso a gente ficar vendo se ele está vindo. A gente recebe mensagem no celular, do correio, vindo entregar. Então, é emocionante. Nunca a gente se acostuma. Você já se acostumou, Aline? Você que tem mais tempo? Ainda não, Josi. Acabei de escrever aqui para ela. Essa ansiedade não acaba nunca mais. Bem-vinda. Tenho certeza Verdade. que vai ter sucesso. A Neide está colocando aqui para gente. É isso aí, Neide. Todas as vezes que a gente fecha o nosso pedido, todo mês a gente tem etapas, né? A gente tem a etapa do início da virada do mês, para a gente saber o que vem de óleo, o que vai chegar para a gente de E vai ter promoção. lançamento. Aí vem a ansiedade do dia 15, né? Que aí a gente já tem até esse período do dia 15. Aí chega o dia 16 e 17, onde a gente quer ver a nossa pontuação. O que a pontuação mostra para gente, né? Tá ali disponível já para a gente fazer a troca. Aí vem que aí nesse período a gente já está com o pedido postado, acompanhando quando ele chega e abrir aquela caixa todas as vezes. É muito, muito, muito gratificante toda vez que a gente abre essa caixa. Aí vem os processos de depois do dia 15, sempre tem alguma coisa diferente, geralmente, né, Josi? É um lançamento, é uma promoção nova, né? Tudo para mexer com a gente, com as nossas emoções, com as nossas ansiedades. E é assim, é um mundo, é um fluxo, né? Ele está sempre ali num fluxo girando direto ali, e para a gente isso é perfeito, né? Sim, aí você tocou num ponto importantíssimo. A gente explicou aqui o que é e como funciona a LRP, certo? Aí um ponto importante do programa Fidelidade é que, além disso tudo, de você retorno de frete, retorno de pontos para resgatar óleos de graça no próximo mês. O que mais que a gente tem do programa Fidelidade? O POM, que é o óleo do mês. Então, é um óleo que a gente consegue ganhar ele já no ato da compra, ele já chega para você junto com os seus pedidos, se você fizer o seu pedido entre o dia 1º e o dia 15 de cada mês, tendo um valor de pontos de 125 PVs. Não é o valor em dinheiro, porque 125 PVs vai variar muito em se tratando de valor monetário. Então, é 125 PVs, a gente ganha o óleo do mês.
E o óleo deste mês, ou seja, que a gente tem até amanhã para fazer pedido, e que eu já garanti o meu, é o turmeric, né? Então, esse mês a gente teve a graça de ter aí logo no iniciozinho o presente do kit do Dia das Mães, e aí eu já aproveitei naquele dia mesmo que lançou, já fiz minha LRP e já garanti o turmeric, minha pimenta preta, já garanti o meu kit e completei meus 125 PVs, ganhei. Então, todo mês é essa expectativa que a Aline falou, qual vai ser o óleo do dia 30? Virou meia-noite, do dia 1º, a gente já corre para o Instagram da doTERRA para a gente ver qual vai ser o óleo que a gente vai ganhar aquele mês de graça. É muito legal quando é um óleo bem inusitado, um óleo que, de repente, você não tem ainda, não experimentou ainda, porque é uma oportunidade. Talvez, se fosse para comprar, você não está ali na prioridade agora, você não ia experimentar ele. Mas aí você já vai fazer os seus pedidos que você já ia fazer mesmo, você já vai repor sua farmácia natural, você já vai adquirir o que você está precisando e vai, de repente, ganhar um óleo que ou é imprescindível ou você ainda vai experimentar. São duas emoções. Ou é um óleo que você fala, nossa, não vivo sem, ou é um óleo que você fala, nossa, é a minha oportunidade de conhecê-lo. Então, assim, é muito interessante fazer uso disso. Imagina você ter acesso durante um ano inteirinho, ganhar 12 óleos de graça. Né? Então, assim, se a gente for colocar isso monetariamente falando, é um valor muito significativo a gente ter 12 óleos, porque são sempre óleos com valor agregado muito interessante. Né? Eu acho que quanto que está o turmeric agora? 168, é isso? 160, eu coloquei ele lá no início. Olha, ele está aqui. O turmeric, ele acaba que ele está nos suplementos, né? Ele de 213, ele sai para a gente a R$160. 160 reais. Então, são óleos, assim, nessas categorias, são óleos que você fala assim, nossa, que alívio que deu no bolso. Então, vale muito a pena aproveitar as promoções. Às vezes, de experimentar ele, né? A oportunidade de experimentar quem nunca esteve tão desperto, né? Para entender as propriedades dele, né? Realmente os grandes poderes que ele tem. Então, quando a gente fala assim, poxa, a doTERRA ela é incrível, porque não é óleo, ela cada mês é uma surpresa para gente. Mas não vamos dizer assim, não é óleo encalhado, não é óleo que não circula, é sempre, todo mês, né? Ela vem com algo, né, diferente, mas é presente mesmo, é sempre um presente, é sempre uma forma de presentear. Isso é muito aí. interessante. É muito interessante porque a satisfação do cliente é prioridade para a doTERRA. Né? Você vê que quando um produto ele é muito, vamos dizer, em pouca quantidade, né, no estoque, ela limita a compra por ID para dar a chance de todos conseguirem comprar, né, pelo menos o maior número de pessoas conseguirem ter acesso. Né? Você vê, o kit do Dia das Mães durou quantos dias? Eu nem sei se durou 2 ou 3. Eu vi esgotado hoje, não sei se esgotou Não, ontem. Então, acho que durou 2 ou 3 dias e só estava podendo comprar 3 por ID. Então, assim, restrito para facilitar para que mais pessoas consumam. Então, isso tudo a gente tem de vantagem na empresa. O ano passado esgotou no mesmo dia do lançamento. Foi. Porque eu fui no dia seguinte, deixei para o dia seguinte, não conseguiu do ano passado. Eu também não. Por isso que eu corri. Menina, na hora que postou, eu já vim fazer meu pedido. Eu não queria passar pela sensação que eu passei o ano passado, de não conseguir comprar. Né? Eu já tinha, como já era o turmeric mesmo, o que a Aline esperta fez? Fechei meu pedido dia 1º. Olha, é importante contar, no caso, a minha experiência do ano passado com relação ao kit do Dia das Mães, nessa época do ano passado, o que aconteceu comigo? Eu, recém-chegada na doTERRA, eu não sabia que produto que vem com limite de estoque não pode ser deixado salvo no carrinho. Então, o que eu fiz? Eu coloquei produtos na minha LRP, coloquei ele, apertei salvar e sair.
porque eu erroneamente achei que ele iria rodar, a minha LRP iria rodar dentro de 2 dias e iria faturar. Só que não. Se você pega um produto que foi dito para você na propaganda, que é enquanto durar o estoque, ele não pode ser deixado no carrinho como reserva, tá? Você não pode reservar esse produto. Isso é muito importante, porque, por exemplo, vamos dizer que fosse hoje, e a sua LRP, o seu cartão é para amanhã, certo? E aí você vai falar, não, vou colocar o kit X no carrinho e amanhã vai rodar a minha LRP. Ele vai sair do carrinho, ele não vai ficar ali, tá? Por quê? Porque são produtos que são de estoque limitado. Quem chegou primeiro, levou. Então, não podemos reservar produtos de estoque limitado. Outra questão importante com relação a produtos de estoque limitado. Se você for colocá-lo no programa Fidelidade, você não consegue colocar ele sozinho. Então, por exemplo, o kit do Dia das Mães, quem fez a compra dele e conseguiu ter o privilégio de adquiri-lo, teve que colocar ele e mais pelo menos um produto. Qualquer produto, óleo, creme, um shake, o que for. Um produto no carrinho. Aí você consegue rodar aquele produto no programa Fidelidade. Sempre, se o elemento que está em venda é de estoque limitado e você quer aproveitar o programa Fidelidade e já colocar ele ali dentro para você ter o retorno em pontos, você necessariamente precisa colocar mais um produto no carrinho. Aí ele vai rodar. Você vai falar, confirmar, processar já a encomenda e vai rodar. Se você não colocar, você vai ficar tentando passar e ele não vai mudar de página, você vai achar que tem algum erro na tua internet, tem algum erro no teu escritório, e não é. É porque o produto ele só roda no programa Fidelidade acompanhado de mais um item. Se você não vai rodar no programa Fidelidade, o que eu acho ruim, se você já está no programa, que aí você não vai receber pontos, ele sozinho no compra normal, fazer pedido normal, ele roda, tá? Mas você não acumula ponto. Se você quer usar um produto que é de estoque limitado no programa Fidelidade, você vai colocar o produto limitado mais um produtinho ali para dar uma segurada na LRP e ela faturar, tá bom? Se vocês não sabiam disso, agora mais uma informação válida aí, para não ficar apertando o botão lá, ai meu Deus, o que está acontecendo? Vai acabar, será que bugou? Será que já acabou e o meu site não está rodando porque já acabou? Não, é porque precisa de um produtinho ali, nem que seja um limão, de R$ 24, um produtinho ali para que a LRP rode e fature com aquele produto que é de estoque limitado, tá bom? São coisas que a gente... na prática, a gente fica batendo a cabeça, né? Se a gente não participa das aulas, a gente fica quebrando a cabeça, que foi o meu caso, ou perde uma promoção, que foi o meu caso. Eu não sabia, não tive essa informação, não tive acesso a essa informação e perdi o kit do ano passado. Chorei, porque era um kit que eu queria muito, eu estava certa que ia rodar, que ia passar no cartão, tudo bonitinho, fiz tudo como manda o figurino, mas ao fechar a LRP, aquele produto sumiu do meu carrinho, tá? A mesma coisa, eu vou só aproveitar para finalizar, gente, porque vocês sabem que eu gosto de dar informação completa, né? A mesma coisa acontece com a BOGO. Se você deixa salvo uma BOGO, você fez o pedido de uma BOGO, né? Como foi feito mês passado. Você faz uma BOGO e não mexe, não edita o teu carrinho, o produto que está lá, vamos dizer que tivesse, compre um Peppermint e ganhe uma melaleuca. Exemplo, certo? Na hora que você faz o pedido, aparece Peppermint e melaleuca, ok? Quando você fez o pedido, salvou, ele vai para o carrinho do mês seguinte apenas o Peppermint, por exemplo, tá? Ele vai apenas um óleo para o mês seguinte, tá? Ok? Então, é importante que você tenha essa ciência. Por que eu estou falando isso? Principalmente para quem quer e precisa manter os seus 100 PVs de consultor. Às vezes, você fez o seu pedido com BOGO. Quando rodar e processar, os pontinhos vão sumir dali, vai diminuir o teu carrinho. Então, é importante que você tenha vigilância da quantidade de pontos para o próximo mês.
tá bom? Ok, pessoal, acredito que todo mundo tirou as dúvidas. Domingas, eu queria falar uma coisa aqui para Domingas, que ela deixou uma mensagem. Meu sonho, todo mês, poder fazer 125 PVs. Domingas, pare de sonhar e realize. Deixa eu te contar como eu sempre, desde que eu entrei para a Doterra, todos os meses eu fiz os 125 PVs. Como eu fazia isso? Como eu conseguia fazer isso? Eu buscava família. Quem é que está precisando? Olha, tem muitos óleos que são individuais, eu não tenho como partilhar a minha copaíba, porque ela é em gestão, né? Então, eu sempre pegava alguém que estava precisando de algum óleo comigo, né? Um peppermint. E assim a gente vai. É o vizinho, é o amigo que quer ter o primeiro contato com o óleo. E assim, e eu nunca deixei de fazer meus 125 PVs. Eu já tenho, então, nesses quase 3 anos de Doterra, todos os meses eu recebi o meu óleo do mês, porque eu não deixava de focar que eu queria ganhar, porque é uma maneira da gente fechar, né? E tendo óleos que a gente não pensava, de repente, em comprar, e aquele momento estava sendo proposto que eu iria ganhar ele, e eu sempre batalhei pelos meus 125 PVs. E isso é interessante, né? Não ficar ali, é uma maneira de começar a compartilhar, sim, e depois dá para a gente dar continuidade, principalmente quando a gente consegue alcançar com os compartilhamentos, né, o retorno em comissão. Isso é o interessante. E aí a minha LRP ficou mais tranquila ainda, quando eu comecei a trazer, né, os amigos, os parentes. Aí eu cheguei já no mundo virtual, ali na internet, nas redes sociais, e você consegue alcançar com o seu compartilhamento, você está compartilhando, e aí você é recompensada com o seu bônus da Doterra, que é em dinheiro que cai na sua conta. E esse dinheiro dá para você pagar a sua LRP conforme você vai se dedicando, e aquela rede vai crescendo. E aí o que é bom a gente tem que compartilhar, não dá para a gente guardar. E isso vai aflorando, vai crescendo, a vergonha que a gente acha que tem no começo vai dando lugar a outros sonhos, sem ser só os 125 PVs, né? Esses sonhos vão crescendo a cada dia, e assim é ótimo. Você já imaginou, já fez suas continhas? Quanto é bom você compartilhar para você manter? O meu primeiro objetivo foi manter a minha LRP de 125. E ali, quando você faz as suas continhas lá, quantas pessoas você pode trazer para a Doterra para conhecer, e aí como você pode hoje em dia, pelo WhatsApp, eu não tenho rede social, não levo jeito ainda, né, para poder botar ali e explicar. O que você faz? WhatsApp, pega vídeo da Josi, pega vídeo da Aline, pega vídeo da Neu, vai lá e manda para sua amiguinha do WhatsApp que quer conhecer. Era assim que eu fazia, eu tinha os vídeos da Neu. A Neu sempre foi, né, e sempre será a nossa deusa aqui dos vídeos. Então ela era uma youtuber que tudo que a gente queria de qualquer óleo ela tinha lá. A Doterra lançou um óleo novo, a Neu ia lá e fazia um vídeo daquele óleo. Então eu conseguia falar daquele óleo através do vídeo da Neu, compartilhando pelo WhatsApp. E assim você vai, Domingas. É uma ótima experiência você começar a ter a pergunta das pessoas, e aí o que você não souber, olha, pede ajuda ao seu upline, né? Quem trouxe você para a Doterra, e essa pessoa vai conseguir te esclarecer, e isso vai agregando ali, a pessoa vai abrindo interesse quando você dá o retorno para ela. E aqui a gente está sempre com vídeo aqui, marcando Zoom, marcando live, a gente não cansa nunca. Bem assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido sobre o Turmeric. Quem já fez seu LRP, espero que tenha aproveitado e conseguido aí o seu resgate de pontos e ainda ganhar um óleo grátis. Se você ainda não fez seu LRP,
tem a chance de fazer. Eu faço isso que a Aline está falando, eu faço isso até hoje. Busco, ligo, amiga, colegas, parentes, se quer. Olha, eu estou passando meu pedido hoje. Você quer alguma coisa? Quer uma lavanda? Você junta 4 lavandas, você já fez aí praticamente 90% do seu pedido. Você vai completar com 1, 2 óleos para você. E lavanda é um óleo que se vende sozinho, né? Lavanda, copaíba, peppermint são óleos clássicos, né? Então a gente começa por aí. E aí, conforme as pessoas vão usando, experimentando, aí já começam -se a chegar um pouco mais, quando você vê, já pergunta, eu quero fazer minha conta também. E aí você consegue ter o seu retorno em bônus, em recompensa financeira, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. O vídeo está sendo gravado, nós vamos disponibilizar também nos grupos para que vocês consigam passar para as outras pessoas, amigos que não estiveram aqui conosco essa noite. Tá bom? Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço, Josi. Pessoal, lembrando, semana que vem tem um grande evento na Doterra. Quem não adquiriu o seu ingresso ainda, tem um link lá nos grupos. Meu material chegou hoje, estou encantada com material que eu não tinha. Não sei se todos aí, quem já fez, olha, materialzinho novo, bloquinhos de acesso, olha, conteúdo. Então, olha, vale super a pena. E semana que vem, né, estar ali atento, porque esses eventos são importantíssimos, né, Josi, para a gente trazer conhecimento, ver como as pessoas conseguem chegar, né, nos rankings da Doterra, como a gente vai aprender com eles. E aí, vamos com a gente, que a gente também vai estar lá. Boa noite a todos. Gratidão, Josi, pela companhia. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.